Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem, tô começando um novo canal pra me distrair, acalmar um pouco a minha ansiedade, então eu espero que eu possa contar muito com vocês aqui, né? Me chamo Luana, tenho 21 anos, sou mãe de 2 meninas e de 2 anjinhos que eu perdi em 2020. Enfim, hoje eu vou contar como foi o meu parto cesárea da mais nova. Em outro vídeo eu conto sobre o meu parto normal da mais velha, porque são partos diferentes, tempos diferentes. O da mais velha eu pretendo fazer um roteiro, né? Esse eu não fiz. Eu simplesmente falei, eu vou gravar e tô aqui gravando. Mas é isso. Enfim, a minha nenê tem 1 ano e 1 mês. Ela faz 1 ano e 2 meses esse mês, agora de abril. Muita coisa assim aconteceu na gestação dela, sabe? Foram coisas que eu não esperava. Eu vou fazer um vídeo específico sobre sintomas de gravidez. E aí aí eu conto pra vocês o que eu senti nenhuma e não senti na outra. Mas foi uma gravidez assim que ao mesmo tempo que foi tranquila, foi bem conturbada em relação a doenças. A minha nenê nasceu de 37 semanas exatas. Eu entrei em trabalho de parto com 36 semanas. E com 36 semanas e 6 dias eu fui pra maternidade pra ser avaliada, porque como eu estava sentindo contração e não era uma contração regulada, eu fui pra maternidade pra saber como tava. Então fui na maternidade numa sexta. O meu marido, ele não foi trabalhar nesse dia, ele foi comigo. Eu cheguei lá, demorei pra ser atendida. Quando fui atendida, a médica fez o exame de toque e falou que eu estava com 3 dedos de dilatação. No caso, eu ainda não precisava ser internada, mas como eu estava com 36 semanas e 6 dias, elas falaram que eu ia fazer todos os exames que precisa. E se, quando eu retornasse pra passar com ela, eu tivesse dilatado mais um dedo, eu ficaria internada. E foi o que aconteceu. Eu fiz todos os exames, exame de sangue, exame de urina, o cardiograma, né, do nenê. E quando voltei, eu dilatei mais um dedo e aí me internaram. A contração não estava regulada, eu estava dilatando praticamente sem contração. Então acabei ficando internada. Eu internei, acho que era umas 7 horas mais ou menos. Fiquei das 7 às 4 andando pra dilatar, né? Porque elas não queriam me colocar, não queriam agilizar o trabalho de parto. Então elas me deixaram lá andando, não me colocaram em leito nenhum. Eu fiquei internada andando de um lado pro outro, em um quadrado do tamanho da minha sala praticamente, andando em círculo. E quando eu entrei em 7 dedos de dilatação, me levaram pra sala de parto, né? Eu tava em outro ambiente, me levaram pra sala de parto. E aí o meu acompanhante, né, o meu marido, entrou pra ficar comigo, porque antes disso não estavam querendo deixar ele ficar comigo. Aí ele entrou pra ficar comigo e daí eu fui, tomei banho, e foi, tipo, bem complicada essa parte, porque eu fiquei 1 hora debaixo do chuveiro. E no caso eu fui pra sala de parto, era, se eu não me engano, umas 3 horas da manhã, mais ou menos. 3, 4 horas da manhã. Porque eu fiquei 1 hora na sala, no banho, e dilatei mais meio centímetro, então de 7 dedos e meio. E quando foram me examinar, veio, se eu não me engano, 3 enfermeiras fazer o toque. Veio uma, fez o toque, não me falou nada. Beleza, eu levantei, eu ia ficar de pé e
veio a outra me examinar, aí eu peguei e falei que não, que já tinha acabado de sair uma, que não tinha necessidade de me examinar de novo. Ela, não, é que eu preciso ver um negócio. Tá bom, né? Peguei, deitei, ela me examinou, me machucou, aí veio a terceira, que era a médica mesmo. Ela me examinou com a maior tranquilidade, maior calma, essa não me machucou, graças a Deus, e pegou e falou que a minha nenê não estava encaixada, que ela estava alta ainda. Ela estava cefálica, né? Ela estava na posição para nascer, mas ela não tinha encaixado. Ela falou que eu ia ter que ir pra cesárea por causa disso, porque a nenê não estava encaixada e corria o risco dela estourar a bolsa e o cordão umbilical descer primeiro, ao invés da nenê. Então, ao invés de esperarem, né, eu poderia muito bem dormir e não dilatar mais ali, porque eu estava dilatando, na verdade, porque eu estava em movimento constante. E também porque antes de me mandarem pra sala de parto, eu fiquei 1 hora na ocitocina e não senti contração nenhuma. Então, ao invés de esperarem pra ver se a minha filha ia encaixar, e eu descansar um pouco, me mandaram pra cesárea. Deu 5 e... Enfim, eu comecei a chorar porque eu não queria ir pra cesárea, né? Eu queria o parto normal. E... não... O médico, o anestesista começou a zombar de mim, né? Porque uma mãe querendo um parto normal, né? Chorando porque não quer uma cesárea. Enfim, começou a tirar sarro porque eu estava chorando. Beleza, eu tomei anestesia. Coisa ruim. Eu não sei o que tava me incomodando mais. Se era a situação em si, ou ter que ficar ali sozinha no ambiente com 2 homens, porque eu tava agoniada, que era anestesista, e eu não sei se o outro era ajudante dele, não sei. Eu tava me sentindo muito mal por estar ali sozinha com 2 homens. Aí me deitaram, começaram a me ajeitar, veio as médicas, meu marido entrou. E aí começou nós dois chorar, ele começou a chorar junto comigo porque eu não queria cesárea, ele tava chorando junto comigo por causa disso, e também porque logo mais, em menos de meia hora, a gente ia ver nossa filha. E começaram ali, né, o processo pra tirar ela, e aí eu comecei a sentir a pressão dela subindo mais, né, porque estavam tentando pegar ela e ela não tava querendo sair, ela não tava querendo nascer. Estavam puxando ela e ela subindo, ela assim, incomodada, porque estavam mexendo com ela. Aí eu acabei vomitando, a minha ansiedade começou a atacar. E assim que ela saiu, eu senti a pressão e o alívio, até na respiração. Aí foi onde eu realmente desabei e comecei a chorar, né? Porque eu ouvi a minha filha chorando e foi... Olha, a sensação de pegar ela, sabe? Aquela pele macia, quentinha. Ai, dá até vontade de chorar, de lembrar. Passei por isso 2 vezes, uma foi parto normal e a outra cesárea. No parto normal eu realmente tive um contato maior, né, com a minha filha, porque colocaram ela deitada em cima de mim. Agora no parto cesárea foi só encostar o rosto dela em mim, e aí eu esfreguei meu rosto nela. E aí o meu marido pegou, foi buscar ela, né, pra segurar. E eu pedia pra ele ficar em cima da neném pra ver o que estavam fazendo. Só que ele tava mais preocupado em ficar comigo porque eu tava chorando do que com ela que tava sendo cuidada. Aí ele começou a rondar aquela sala e o anestesista pegou e falou: ou você senta e acalma, ou eu vou ter que pedir pra você sair porque você vai acabar me atrapalhando. Aí ele sentou e acalmou. E da onde ele tava, ele conseguia ver também como estavam tratando a neném, né? Então, acho que por isso ele acalmou um pouco mais. Aí eu saí da sala do centro cirúrgico, fiquei mais umas 2 horas mais ou menos deitada, né, esperando a anestesia passar.
E nessa da anestesia passar, eu comecei a ter alergia, o meu rosto começou a pipocar todinho. Meu rosto começou a coçar e descascar o nariz, tava coçando muito, muito. E eu acabei não falando que eu tava com alergia da anestesia, então eu fiquei assim por uns 3, 4 dias. A nenê teve icterícia, ela não precisou ficar internada, né? Eu fui pra sala de... Eu fui pro quarto depois, me colocaram na cama. Nossa, que tortura se mexer depois de uma cesárea. Que tortura se mexer. Aí me colocaram na cama e eu fiquei lá deitada até acho que umas 5 horas mais ou menos, deitada, pra eles poderem me dar comida e eu poder levantar e tomar um banho. Aí foi onde eu levantei, tomei um banho, eu pude tomar banho sozinha, sem ajuda de ninguém, porém eu não tava nem conseguindo me mexer direito, né? Eu tava corcunda, eu não conseguia me esticar porque doía tanto a barriga quanto o peito. Quando eu levantava, me dava falta de ar. Então eu levantava e eu falava, ou tipo, eu parava, eu falava, ou eu andava. Eu não conseguia fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu tinha que parar, respirar e falar, e voltar a andar, porque eu não conseguia fazer as duas coisas. Era bem complicado, tanto que tudo que eu ia fazer era na cama, eu não ficava sentada na poltrona. Uma vez eu sentei na poltrona, né, teve uma hora que eu sentei na poltrona pra me levantar, foi uma luta, eu tava sozinha, então eu decidi, tudo que eu ia fazer era na cama do hospital. E quando chegou em casa, assim, no hospital eu fiquei sozinha, porque a minha mãe ficou com a minha filha mais velha, o pai da neném não podia ficar de noite comigo, e minha sogra também não tinha como, né, porque ela acordava cedo, muito cedo pra ir trabalhar, então não tinha como ela passar a noite no hospital comigo. Então eu fiquei as 3 noites sozinha, e de manhã sempre ia alguém pra me ver. Muitas das vezes era o pai da nenê que ficava lá comigo. E quando chegou em casa eu tinha a ajuda da minha mãe e tinha ajuda também do pai dela, então o pai dela dava banho nela. Ele dava banho e eu trocava, porque assim eu não precisava levantar da cama. E foram 15 dias nessa luta, nessa tortura de me mexer. De não conseguir... Eu não conseguia virar na cama direito. Pra mim virar na cama eu tinha que segurar na grade do berço da nenê, ou então o meu marido me ajudar a virar, porque eu não conseguia virar sozinha. Eu sentia muita dor de chorar, então eu não conseguia. Eu fiquei com um roxo mais ou menos desse tamanho, assim, na parte da minha barriga, lá perto de onde foi feito o corte da cesárea, né? Vou tentar mostrar pra vocês onde foi feito o corte da cesárea. Peraí, Safira, aqui. A minha cesárea, ela foi feita bem embaixo, ó. Você tá vendo? E eu fiquei com roxo aqui assim, ó. Isso aqui tudo ficou roxo. Foi um roxo, tipo, feio, sabe? Era um roxo bem escuro e conforme ele foi clareando, foi ficando mais feio ainda. Fiquei um mês com esse roxo e um mês sentindo dor. Aí eu tive um pedacinho da minha cesárea que criou uma queloide, porque inflamou. A minha cesárea foi colada e mesmo assim ela inflamou. E eu não tava fazendo muitos movimentos assim, né? Com 25 dias eu dei uma saída assim, pra poder sair um pouco de casa, respirar um pouco de ar, porque eu tava ficando já depressiva ficar aqui dentro. Então eu fui buscar minha filha na escola com a neném enrolada, né? Porque com medo dela ficar doente, porque ela já saiu do hospital doente, então eu tive medo dela ficar mais doente ainda. E nunca mais ter uma cesárea na minha vida. Eu morro de medo de ter outra cirurgia, de precisar ter outra cirurgia, porque eu peguei trauma da cesárea, então eu não quero cesárea nunca mais, sabe? Enfim, no outro vídeo eu conto melhor, eu conto sobre o meu parto normal. Eu vou ver ainda como eu vou estar postando vídeos, né, no canal, porque como é um canal novo,
eu vou me organizar, porque eu sou uma pessoa que cria uma rotina por um mês, no outro mês já não tem rotina, no outro mês já tá tudo bagunçado, então me perdoem por isso. Vou fazer o meu máximo pra aparecer pra vocês, pra tirar dúvida, pra falar sobre tudo que vocês quiserem saber sobre maternidade, sobre os partos, enfim, tudo. E se vocês também tiverem alguma dúvida, quiserem conversar comigo, o meu Instagram tá aqui na descrição, caso vocês queiram entrar em contato comigo. É isso.